o texto bíblico de Romanos, capítulo de número 6. E vamos nos colocar em pé, em reverência às palavras do Senhor, para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Romanos 6, versículo de número 4. Minha tradução, nova versão internacional, ela diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, e a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? Amém. Em algumas traduções, algumas versões, diz para uma novidade de vida. Amém? Com a sua Bíblia aberta você pode se assentar. Amém, Deus. E este é o tema da mensagem de hoje para a nossa meditação. Uma nova vida, uma vida nova ou uma novidade de vida, dependendo da sua tradução. Amém? Amém. Uma vida nova com Cristo, uma novidade de vida com o Senhor. E eu fico, irmãos e irmãs, pensando evidentemente naquele cenário, naquele contexto onde a palavra de Deus estava sendo dita pelo apóstolo Paulo, onde havia nitidamente dois grupos religiosos, que eram dos judeus, que eram convertidos ao cristianismo, e eram os gentios, que eram também convertidos ao cristianismo. Porém, o grupo predominante de judeus queria induzir aos gentios que eles deveriam agora começar a seguir as leis como o povo judeu. Amém. E o que Paulo agora está escrevendo volta a direcionar o texto para os dois grupos. E todas as vezes que eu vejo algo sendo dito assim, eu também me faço pensar, irmãos, que esse texto também é para mim. E assim convido você, meu irmão, minha irmã, a se deparar com essa leitura agora nesse novo bloco de leituras, onde Paulo então está falando sobre esta novidade de vida, que é seguir a Cristo Jesus. Amém? Amém. Eu costumo dizer que não tem como nós falarmos do ID de Jesus, não tem como anunciarmos as palavras do Senhor, se não estivermos vivendo esta novidade de vida. Não tem como proclamarmos se não estivermos vivendo aquilo que de fato estamos falando. Não tem como comunicar algo daquilo que não é uma verdade nas nossas vidas. E o início do capítulo, ele pergunta exatamente isso: continuaremos pecando para que a graça aumente sobre nós? Evidentemente que não. Essa pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. E a nossa interpretação sobre a palavra do Senhor é que nós não podemos, de hipótese nenhuma, caminhar com os mesmos erros, com os mesmos vícios do qual antes tínhamos, antes de declarar que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Antes de declarar que o Senhor Jesus é o nosso Redentor. Alguns, assim que aceitaram a Jesus, reconheceram a Jesus, caminharam para o batismo. Amém? Alguns, pela tradição, vieram batizados na infância e depois fizeram a sua pública profissão de fé. Eu não sei qual foi o processo de conversão da sua vida. Independente da forma como você entregou a sua vida ao Senhor, fato é que em um dado momento da sua vida, dado momento da sua existência, você começou a entender
que era necessário essa mudança de vida, esse direcionamento para algo ou para algumas coisas das quais que eu não posso mais repetir. Fazia, mas agora não posso mais fazer. Caminhava nessa direção, mas não posso mais caminhar. Um teólogo dizia que quanto mais nós queremos a graça de Deus, nós temos que buscar essa graça de Deus. Quando somos alcançados pela graça do Senhor, somos direcionados o nosso olhar, o nosso coração para fazer as coisas do reino. Pastor, a palavra diz que todos pecaram. Todos pecaram. Então, creio eu, irmãos e irmãs, que não compete à igreja, não deveria ser papel da igreja, apontar o erro das pessoas que cometem pecado, que estão andando fora dos caminhos do Senhor. Não é nosso papel de acusar o erro de ninguém, porque todos pecaram. A natureza humana, ela é pecaminosa. No entanto, compete a cada um de nós, assim como fazemos na ceia, que cada um analise a si mesmo. Que cada um olhe para dentro de si e faça essa reflexão sincera diante de Deus, diante do Senhor. Sim, a nossa natureza é pecaminosa, mas nós não devemos viver constantemente caminhando em direção ao pecado. Caminhando em direção das coisas que nos afastam da vontade de Deus. Ainda que imperfeitos, ainda que com este corpo terreno que é pecaminoso, devemos viver em busca de Cristo. Uma história. Dado o dia, o irmão vira para um pastor e fala: pastor, eu vou sair da igreja, porque existem muitas coisas ruins na igreja. É um que fala mal do outro, é um que briga com o outro, é um que desrespeita o outro. E começou a elencar uma série de situações presentes na vida da igreja, como se talvez o pastor não soubesse. Mas o pastor deu a seguinte tarefa para a irmã. Falou assim: olha, faz o seguinte, venha no domingo que vem, eu vou te dar uma tarefa. Você vai estar segurando um recipiente como esse aqui, com um copo de água. Ou melhor, com alguns copos de água. E enquanto estiver acontecendo o culto, você vai ficar dando voltas. E aí a pessoa não entendeu direito, mas o pastor estava pedindo, né? Também não ia ser deselegante falar não, né? Quantos sims o pastor já disse para essa pessoa, né? Então tá bom, vou fazer. E aí ao término do culto, a pessoa, né, não entendeu nada porque estava fazendo isso. Aí o pastor chegou: então, você reparou aquele irmãozinho que estava falando com outro irmãozinho? Não consegui, pastor. Você reparou aquela irmãzinha que estava falando mal da outra? Não. Por quê? Porque eu estava prestando atenção aqui no copo, na água, não podia cair, não podia derrubar, né? Então, é assim a igreja. Se a gente der conta de dar atenção à nossa tarefa, não teremos condições de analisar
o erro do outro, porque estaremos tão concentrados na nossa tarefa que não teremos tempo para olhar o erro do outro, não teremos tempo para observar a falta que o outro possa cometer. Quando sobra tempo, temos condições de analisar os erros. Quando sobra tempo, temos condições de analisar os outros. Temos tempo para reclamar muito, né? Mas quando estamos engajados na missão, temos consciência daquilo que estamos fazendo, não sobra tempo para olhar o resto. Quando vivemos uma novidade de vida, e talvez se você sair daqui nessa manhã com o desejo do coração, dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero a partir de hoje viver uma novidade de vida. Eu sei que ainda que eu possa ter um corpo pecaminoso, viver num mundo onde o mal ele está presente, mas que a partir de hoje eu quero seguir em sua direção. Eu quero caminhar de acordo com o teu querer. Eu não quero mais ficar vivendo um looping em pró do pecado, em tudo aquilo que me afasta da presença de Deus. Pelo contrário, vamos caminhar em direção do Senhor. Porque muitas das coisas que acontecem no meio do povo são prejudiciais à nossa existência como igreja do Senhor. Muitas das coisas que acontecem na igreja do Senhor são prejudiciais para a sua existência. Amém. Eu gosto de vir na igreja, viu? Quando mentimos, aqui comigo, quando mentimos, somos pessoas que estão sendo prejudiciais à casa de Deus. Quando roubamos, o nosso ato é um ato prejudicial à existência da casa de Deus. E às vezes você fala assim: pastor, eu nunca roubei na minha vida, né? Mas às vezes você está fazendo aquela compra do pão e aí, ao invés de sobrar 10 centavos, o caixa colocou 20 centavos e você pensou assim: ah, não vai fazer falta para o dono, e colocou no teu bolso e foi embora. Você roubou. Quando deixamos de amar as pessoas, amar uns aos outros, assim, sabe? Eu sei que tem pessoas que a gente ama fácil, né? Que a gente se identifica, gosta, não precisa de muito para a gente gostar. Mas tem uns que a gente tem que fazer um pouco mais de esforço, né? Mas a gente tem que amar de igual modo todas as pessoas. E quando deixamos de amar, o nosso ato também é prejudicial à existência da casa do Senhor. E quando deixamos de perdoar, e às vezes é fácil falar, eu entendo, mas como é difícil agir, perdoar. Perdoar é aquela receita que o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, quando Ele fala: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos uns aos outros. E quando queremos o amor e o perdão de Deus, devemos amar, devemos perdoar uns aos outros na mesma proporção. Quando cobiçamos algo que não é nosso, temos atitudes também prejudiciais. Mas o grande lance é que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Em Cristo Jesus nós temos a possibilidade desta nova vida, porque essa nova vida é com Cristo.
Não iremos caminhar sozinhos. Não iremos caminhar com as nossas próprias forças. Não iremos caminhar com as nossas limitações. Teremos a companhia do nosso Redentor, do nosso Salvador, porque Ele vive, amém? E quando somos novas criaturas, no plural, porque somos um corpo, o jeito de algumas coisas em nossas vidas mudam também. O jeito que nós nos comunicamos com as pessoas deve mudar também. Quando você fala, mas eu sou diferente. Não, você não é diferente. Você não é mais ou menos do que ninguém. Todos nós somos iguais. E somos regenerados pelo sangue do Cordeiro. Amém. Amém. Eu amo a nossa vida Amém. Não é exclusividade. Você não tem uma conta premium com Deus. Nós temos que mudar a nossa postura diante da sociedade, porque agora temos uma nova vida com Cristo. As piadas mudam, as brincadeiras mudam, as amizades mudam, a forma como nós nos relacionamos nos negócios, no trabalho, na escola, com os amigos, na igreja muda, porque agora vivemos uma novidade de vida com o Senhor. Não tem como nós caminharmos com um pé no caminho de Deus e colocar o outro pé fora do caminho de Deus. Porque certamente se cada pé estiver num local, você vai afundar. Tem tudo para dar errado. E digo mais, aquele que não tem os dois pés na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando a vontade de Deus, está fora do caminho de Deus. Não tem como fazermos uma seleção daquilo que nós queremos a partir de agora fazer, porque nós somos cristãos. Ah, mas aquilo eu não consigo, aquilo eu não consigo, e é difícil aqui, é difícil ali, e nem tenta, né? Já fala que é difícil para não tentar. E não adianta. A novidade de vida é uma novidade completa, é uma novidade sincera. A novidade de vida é algo novo. É quando você compra um caderno novo e tem várias linhas e elas vão começar a ser escritas por Deus. Não por você, é por Deus, porque agora é Deus que vai habitar o seu interior e você vai ser apenas um instrumento. Imagina a Bíblia, o que ela é? É um livro que é histórias, acontecimentos, situações. No Antigo Testamento estava um povo de Deus, um povo que foi escolhido, um povo que teve uma promessa, um povo que por desobediência afundou-se e arruinou. Depois veio outra vez a perspectiva messiânica do Messias, do Salvador, do Redentor. Quando o povo volta a caminhar nessa direção, o povo volta a se reencontrar com o Senhor, voltam a ter a dignidade, depois caem de novo e se afundam, depois se levantam. E quando o Antigo Testamento começa a apontar para essa figura messiânica que é Cristo, o Novo Testamento começa com o nascimento de Cristo Jesus. E aí então tem as suas histórias, os seus ensinamentos, e depois, pós a vinda de Jesus, o seu ministério terreno, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, ficam os discípulos que ouviram o Ide e seguem com as suas vidas, com os seus ministérios, e as cartas são que? Conselhos para os outros cristãos, para os novos grupos de cristãos, de pessoas como eu e você.
Então eu vou dar um nome que não tem aqui, né? Imagina então se a vida fosse o segundo João, mas não o João da Bíblia, né? O Joãozinho do dia a dia. Aí o Joãozinho está na Bíblia, né? Imagina o capítulo 1 de Joãozinho, né? Foi lá, Joãozinho levantou e não orou. Já foi, né? Fazer as coisas que tinha que fazer, foi embora. Aí brigou no trabalho, se desentendeu com alguém na sua casa, chutou o cachorro. Né? Isso na Bíblia está escrito. É a sua história. A gente tem muita misericórdia mesmo de Deus na nossa vida, que as nossas histórias não são reveladas na Bíblia. Porque a palavra de Deus é exatamente a experiência do povo de Deus, com seus erros e com seus acertos. Tudo, quando está diante, em sintonia com o Senhor, cada vez mais, quando nós queremos e fazemos as coisas diante do Senhor, nós temos essa novidade de vida. Não há mais espaço, então, para as coisas que nos afastam da presença de Deus. É declarar hoje, irmãos e irmãs, que você nasceu de novo para o Senhor. Aí você pode pensar, pastor, mas eu já me batizei, eu já sou membro, eu tenho que me rebatizar de novo? Não precisa. Ah, mas eu já me batizei, eu fiz um monte de coisa errada e voltei. Não. A palavra fala um só batismo. Agora, a novidade de vida é quando a gente começa a trilhar diante da vontade de Deus. E não pelas nossas próprias convicções. Não tem mais o eu. Não, sabe o que é? Porque eu, não tem o eu. O eu, você faz uma bolinha assim, marca o eu, sabe? Depois faz um xizinho assim, e elimina. Porque não é mais eu. É Deus. Ah, mas eu acho. Não. É Deus. Ah, mas eu quero. Você não quer nada. É a vontade dele. Não é o que você quer. É o que ele quer. A sua intimidade com Deus é assim. E se não é, deve a partir de hoje, ser. A gente é tão egoísta às vezes. A gente acha que sabe tudo. Mas a verdade é que a gente é cada vez mais dependente desse Deus. O jovem rico, quando chegou-se ao Senhor Jesus, ele foi todo empoderado, porque ele já tinha convicções plenas que ele era salvo. Então ele só foi para cantar de bonito na fita, né? Oh, e aí, Jesus, bom mestre, né? Querendo agradar o mestre e tal. E aí? Queria só confirmar se já está tudo certo lá, eu e o pai lá e tal, né? E Jesus, ele faz um ato dialético. Eu não sei o que é dialético, pastor. Tem um livrinho de 50 páginas da editora Primeiros Passos. É o que é dialética. Você compra, lê, baixa na internet, você vai entender. E começa um processo dialético com esse rapaz, com esse jovem. Mas por que você me chama de bom? Não, mas o senhor é o Messias. Ele já dá uma resposta que o jovem já não esperava, né? Mas e aí, Jesus? Bom, vamos fazer o seguinte, velho. Você conhece a lei, os mandamentos, os profetas? Não, Jesus, sei tudo. Parabéns. Então, nota 10. Para ser nota 11, você vai fazer o seguinte. Você vende tudo e me segue. E aí a palavra diz que o jovem rico, ele não vendeu tudo. E muito menos seguiu a Jesus.
Por quê? Porque ele estava querendo ser salvo com as suas convicções. Porque ele queria ser salvo com o seu eu inflado. Que ele queria ser salvo fazendo as coisas do jeito que ele acreditava. Porque ele queria ser salvo da maneira dele e não querendo saber a vontade do Senhor para a sua vida. E Jesus nos ensina com este texto, este processo dialético, uma reflexão que também cabe a nós a fazermos em nossas vidas. Que não seja o eu, eu sei, eu faço, eu aconteço. Não, é Deus. Mas eu quero. Não, você não quer nada, é Ele quer. Mas eu posso. Não, você não pode nada, é Ele que pode. Versículo 11 nos faz a reflexão que nós, então agora que temos essa novidade de vida, nós morremos para o pecado, mas nós estamos vivos para com Deus. Em Cristo Jesus, nossos pecados são perdoados e por isso somos vivos. Quando arde em você aquela sensação de fazer coisa errada, você respira fundo assim e fala assim: não vou fazer, porque a partir de agora não sou eu que vive em mim, mas é Cristo que vive em mim. Por causa disso, eu estou morto para essa situação. Eu não vou mais caminhar desse jeito. Eu, a partir de agora, vou caminhar para o outro lado. E aí sim, você vai estar vivo para o Senhor. No versículo de número 14, o pecado já não terá mais domínio sobre você, porque você já deu o primeiro passo. E versículo 23, o salário do pecado é a morte. Para nos lembrar todas as vezes que queremos ser teimosos com o Senhor, que tudo aquilo que fazemos, que é em contra a vontade do Senhor, nos leva à perdição, nos leva ao mal, nos leva à ruína, nos leva à desgraça. Por que aconteceu aquela situação, pastor? Pois é. Por que aconteceu? Porque caminhou contra a vontade de Deus. E essa é a melhor explicação, por sinal. Mas quando caminhamos com Cristo, temos uma experiência nova todos os dias com o Senhor. Porque quanto mais queremos servir, nós temos então colhido aquelas coisas que são as coisas do Senhor. O servir é para todos, não é só para o pastor da igreja. Todos nós temos que servir, ser úteis para o Senhor, para Deus. E se pensarmos o contrário disso, é que o salário do pecado é a morte. Algo de muito ruim vai acontecer. Que nós possamos declarar nessa manhã, fazer essa oração assim: Deus, eu quero a partir de hoje uma novidade de vida. Amém? Amém, amém, eu amo Deus, amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento, amém? Eu amo Deus, Senhor, amém. nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, pedindo a Tua direção, pedindo, ó Pai, a Tua vontade no meio de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. E agora, ó Pai, diante da Tua palavra que foi lida, proclamada para nós, que possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, com o sentimento de escutar. Ó Pai, queremos a cura, Senhor, diante da enfermidade, diante das doenças. De uma forma especial, oramos pela vida do Senhor Luiz, ó Pai, que está aqui conosco nessa manhã. Ó Pai, visita, Senhor, essa vida, que ele possa se libertar daquilo que lhe incomoda, Senhor. Que não seja uma libertação passageira, mas que ele possa ser curado, ó Pai, seja na mão dos médicos, seja com remédios, com tratamento ou com um milagre, independente da forma como o Senhor há de agir na vida do Senhor Luiz, cura, Senhor, essa vida. Também oramos por todos aqueles e aquelas, ó Pai, que encontram-se muito mais confortáveis nos seus lares do que aqui na Tua casa, Senhor.
e que eles possam ser incomodados, não por um pastor, não por uma mensagem, mas pelo Espírito Santo que arde nos seus corações, para estar diante da tua casa, Senhor, realizando a tua vontade aqui, Senhor, na terra, como nos céus, que é isso que nós pedimos, que a sua vontade, Senhor, seja realizada aqui na terra como nos céus. Oramos em nome de Jesus. Amém.